Boa noite, YouTube. Boa noite, gente. Cadê? Tem alguém aí comigo? E hoje a gente vai falar sobre algo que ninguém fala, né? Eu acho que você nunca foi num congresso, você nunca foi num workshop de nutrição, você nunca viu algo aqui no Instagram, alguém falando sobre os erros que os nutricionistas mais cometem na hora da consulta. E como que eu sei isso, né? Como você sabe, Thaís? Primeiro porque eu já cometi esses erros por muito tempo até percebê-los. E porque vários colegas nutricionistas nos nossos grupos aí de mastermind, nos nossos grupos de WhatsApp, a gente comenta sobre. E depois que a gente é aquele negócio, né? Depois que a gente erra, percebe o erro e evolui, a gente começa a analisar o coleguinha e ver realmente que às vezes um toque bobo, algo simples, ele já consegue melhorar e otimizar demais a conduta dele. Bora pro assunto? Já compartilharam a live? Compartilhem, gente, de verdade, compartilhem, ajudem e bora pro conteúdo. Bom, hoje a gente vai falar então sobre os 3 principais erros cometidos numa consulta nutricional, né, pelo profissional de fato. Eu queria muito que quem já é nutricionista, quem já atende em consultório, seja há pouco tempo, seja há muito tempo, se percebesse e fizesse essa autoanálise. Lá na mentoria eu falo muito sobre isso, né? Eu falo muito sobre você se perceber, se analisar de forma racional, analisar o seu atendimento de forma racional, porque só quando a gente analisa a situação de forma racional, a gente consegue perceber onde estão as falhas e consegue melhorar, evoluir em relação a essas mesmas falhas, tá? Para quem ainda é estudante, anota isso e fica ligado para você já não começar com esse vício, tá? Porque é muito comum. Inclusive, eu vou desconstruir uma ideia que vocês aprendem na faculdade. Se tiver algum professor aqui de faculdade, a gente pode entrar aí num debate saudável, pelo amor de Deus, eu odeio polêmica. A gente pode entrar aí num debate saudável sobre essa construção do atendimento nutricional em consultório, tá bom? Bom, o primeiro de todos, e que eu canso de falar, e eu vou ser chata mesmo, e eu vou falar para todo mundo, é para você conhecer o seu paciente. Parece bobo, parece simples, mas quando você conhece o seu paciente, você adequa a consulta, você adequa a sua fala, a sua comunicação, você adequa principalmente a conduta nutricional para esse paciente. Olha só, existem 2 tipos de profissionais. O primeiro profissional é aquele que às vezes tem uma conduta um pouco mais engessada, trabalha exatamente daquela maneira, tá? Usa condutas mais engessadas, estratégias mais engessadas, e aí ele atrai tais pacientes, certo? Sei lá, 50% desses pacientes vão se adaptar a essa conduta mais engessada e os outros 50% não vão se adaptar. Então, esse é um perfil de profissional, ok? O outro perfil de profissional é aquele que ouve o paciente, que tem uma escuta ativa, que percebe a necessidade, a demanda desse paciente e ajusta a sua conduta nutricional. Por mais que tenhamos características específicas, cada profissional tem uma característica específica, então eu tenho várias características específicas quanto à minha conduta. Por mais que a gente tenha essas características, a gente adequa ao máximo essa conduta à percepção, à vida, à rotina do paciente, às necessidades e à demanda dele. Então existem esses 2 perfis. Não existe, tá bom? Não existe certo e não existe errado, ok? Eu faço parte do segundo perfil. Eu conheço nutricionistas de muito sucesso que fazem parte do primeiro perfil. Não vou dar exemplos, não vou citar nenhum nome aqui, nem faz parte aqui do nosso papo, mas não existe certo ou errado quanto a esse perfil profissional, tá bom? O que eu acho? Qual é a minha opinião sobre esses 2 perfis profissionais? E por que eu faço parte do segundo perfil? Porque eu tô ali para ajudar uma pessoa, eu tô ali para resolver o problema de uma pessoa, eu tô ali para fazer aquela pessoa evoluir quanto à alimentação dela, independente do objetivo, independente do resultado que ela queira chegar, independente de qualquer coisa. Então, assim, só que eu preciso fazer isso de uma forma que ela execute para sempre.
E quando eu tenho uma estratégia engessada, eu faço esse paciente sair da rotina dele, eu faço esse paciente, não da rotina, mas eu faço ele sair do padrão alimentar dele, que às vezes ele nem tem, ir para algo engessado, que talvez não tenha a carinha dele, não seja algo que ele vai fazer para sempre. E depois disso, o que ele faz? Aí depois ele procura outro nutricionista para adequar um padrão alimentar? Não faz sentido, né? Então, assim, eu quero que esse paciente seja meu paciente pro resto da vida. Isso não significa que ele vai ser fiel a mim, tá? Essa é uma outra live extremamente polêmica que a gente vai ter nas próximas semanas. Mas eu quero que esse paciente aprenda algo comigo que ele leve para a vida toda. Que ele faça e que ele entenda o que é uma alimentação saudável, entenda que ele chegou num objetivo e que depois ele vai manter esse objetivo. Por quê? Porque faz parte do padrão dele. Eu adequei as necessidades, a demanda dele, entende? Então eu acho que essa é a diferença. A minha opinião, tá bom? A minha opinião. De novo, não existe certo, não existe errado. Existe o que você mais se encaixa aí, qual é a sua característica. De novo, conheço vários profissionais de sucesso que usam condutas mais engessadas e tá tudo bem, tá tudo certo, ok? Bom, beleza, como que a gente conhece um paciente então, Thaís? Quem é minha mentorada vai saber. Qual é a melhor forma, quero ver vocês responderem, qual é a melhor forma de eu conhecer o meu paciente? A número 1, vamos lá. Gente, uma boa, uma excelente, ela não tem que ser boa, ela tem que ser ótima, ela tem que ser perfeita, uma anamnese perfeita, tá bom? Você começa a conhecer o teu paciente, você começa a conhecer e entender as características, entender o histórico do teu paciente através de uma boa anamnese. Tem muita gente que ignora a anamnese. Tá? Tem muitos profissionais que ignoram a anamnese, mas a anamnese, ela é uma ferramenta excelente para você conhecer o teu paciente, porque dali você busca o que você quiser. E eu gosto muito, todo mundo sabe que eu faço essa anamnese pré-consulta, eu mando para o paciente, eu explico a importância dessa anamnese, né, que ele responda ali com paciência, que ele responda com cuidado, com atenção, enfim, basicamente uma boa anamnese. Tá, Thaís, como que eu faço uma boa anamnese? Claro que, por exemplo, lá na mentoria as meninas têm o padrão de anamnese, o meu padrão de anamnese, o que eu uso, mas eu sempre falo para elas que você precisa personalizar. Você pode ter um padrão ali, né? E desse padrão você personalizar para o que você acha importante saber desse paciente, tá bom? Então, faça uma boa anamnese. Depois, a gente vai, então, ponto 1, né? O primeiro de todos. Para você conhecer o histórico desse paciente, para você conhecer esse paciente, tenha uma excelente anamnese. O segundo ponto, a gente vai falar sobre escuta ativa. E foi até um assunto que a gente falou talvez na nossa última reunião de mentoria, ou na terceira, não lembro. Mas a gente falou sobre escuta ativa, tá? E eu falei assim para as meninas, escuta ativa não é a mesma coisa que acolhimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Escuta ativa está relacionado com o que você vai usar do que você está ouvindo. Olha só, então se o teu paciente está falando, está contando da história dele, está contando que ele ganhou peso, sei lá, em 2015, aí perdeu em 2016, aí ganhou de novo em 2017, aí foi para 2018, aí, enfim. O que você tem que perceber enquanto ele está falando? O que você tem que analisar nessa fala dele? Ele não vai virar para você e falar, olha, eu sofro de efeito sanfona, porque existem vários níveis de consciência de pacientes. Tem paciente que sim vai chegar para você e falar, olha, eu sofro de efeito sanfona. Tem paciente que nem percebeu que ele sofre de efeito sanfona. Então, isso que é uma escuta ativa. É você conseguir analisar o que o teu paciente está falando e entender o problema dele sem ele chegar com esse problema. Porque é muito fácil, né, então, pra gente. Nossa, é só o paciente me dar o problema dele e aí eu tenho que resolver. Não, muitas vezes, o profissional, ele erra justamente por isso, porque ele não ouviu bem o paciente, ele não teve uma escuta ativa, então ele não identificou o problema de uma maneira correta, ele não identificou, na verdade, o problema, não foi nem de maneira correta, ele não identificou esse problema, e por não identificar esse problema, ele não fez uma conduta que resolvesse esse problema. Aí é lógico que ele já errou.
Entende? Então, assim, confie muito mais na sua escuta ativa do que com o paciente que chega para você e já fala e já relata qual é de fato o problema dele. Também, quem fez minha imersão, quem está na mentoria, sabe que a gente fala muito sobre o problema em árvores, né? Então, o que é o problema em árvores? O paciente chega com um problema para você, só que esse problema tem várias raízes, esse problema tem vários bracinhos aí que você é o responsável por identificar e tratar e resolver cada um desses problemas. Vou dar um exemplo. Qual é um exemplo de problema em árvore, né? Então, o paciente te traz um problema, sei lá, tipo, quero emagrecer, né? Não consigo emagrecer. Essa é a árvore dele. Então, ele vai lá e joga essa árvore para você. Por que ele não consegue emagrecer? Daí você vai puxar todas as raízes desse problema, entende? Porque se você só pega esse problema dele e fala, entendi, você não consegue emagrecer, então tá bom, vou te dar uma dieta de déficit calórico. Claro que você não vai resolver o problema dele. Hoje em dia a gente fala muito, hoje em dia não, né? Há muitos anos a gente fala sobre nutrição funcional, onde você coloca o paciente naquele esquema, principalmente de entender quais são as necessidades dele, né? Então isso é resolver de fato o problema em árvores, é resolver a raiz do problema ou basicamente dar uma conduta que resolva a raiz desse problema. Então perceba, tá bom? Escuta ativa não tem nada a ver com acolhimento, tá? Escuta ativa é uma coisa, é onde você percebe e analisa as reais necessidades e os reais problemas do teu paciente. E acolhimento é outra coisa. Então eu falo muito sobre uma relação horizontal. Falei hoje com uma paciente, né? Ela pegou e falou assim: a senhora vai fazer não sei o quê. Na hora eu parei, na hora. Porque às vezes a gente não percebe, mas isso é um detalhe que faz toda a diferença. Técnicas de rapport, é muito importante vocês entenderem sobre isso. Na hora eu parei a consulta. Eu falei, opa, senhora não, pelo amor de Deus e tal. Brinquei do meu botox, que tava vencido, né? Já vinculei com ela ali. E ela falou, pra mim é muito comum falar assim, né? Porque toda vez que eu vou num médico ou num profissional da área da saúde, a gente tem aquela coisa, aquele respeito e tal. E aí eu comentei com ela essa necessidade da gente criar uma relação horizontal e não mais uma relação hierárquica. Aquela coisa do médico fala e a pessoa e o paciente fala amém. Não existe mais isso. E se você quiser manter essa relação hierárquica, muito mais, o teu paciente não vai conseguir vincular com você e o teu paciente não vai conseguir executar uma boa conduta nutricional. Ou ele vai por um momento e depois ele já vai parar. Por quê? Porque não há vínculo, não há confiança, não há segurança. Então, assim, uma relação horizontal, onde o paciente consegue se abrir, onde o paciente percebe que ele não vai tomar bronca quando ele voltar. Então, assim, ele volta e não fez nada. Ai, meu Deus, tô com medo de tomar bronca do nutricionista. Todo mundo que é meu paciente sabe que não existe isso aqui comigo. Que eu não tô nem aí para dar bronca para ele. Na verdade, eu tô ali para resolver o problema dele. Então, se ele não fez absolutamente nada, a gente vai identificar um motivo pelo qual ele não fez nada e a gente vai evoluir esse problema, a gente vai resolver esse problema. Então percebam essa relação horizontal. E daí continuei com ela e falei sobre isso. Por quê? Para ela justamente já quebrar esse clima de relação hierárquica, não é eficiente. Aí, beleza, aí eu acolhi, falei, expliquei e tal. Isso é acolhimento. Acolhimento é muito mais sobre como você recebe esse paciente e como você não julga esse paciente. E escuta ativa é sobre a análise do histórico desse paciente, tá? É ali que você vai conseguir enxergar e definir os problemas dele certinho. Outra coisa importante de falar é que eu deixo sempre os primeiros, pelo menos 20 minutos da minha consulta, o paciente falar. Às vezes a gente quer começar falando, a gente quer começar explicando, a gente quer começar já, né, mostrando tudo que a gente sabe, e esse é o maior erro que pode existir. Então, ele também entra ali no erro 1, mas ele já é um erro bônus que eu tô falando pra vocês. Então, tomem um pouco desse cuidado. Qual é o nosso segundo erro, gente? Ter uma estrutura pronta, tá bom? Eu sei que eu vou confundir um pouquinho a cabecinha de vocês que estão começando agora. Eu sei que eu vou confundir um pouquinho a cabecinha de vocês que nem começaram ainda, porque vocês aprendem isso na faculdade, né? De ter ali
uma estrutura pronta, um croquisinho, um esqueleto e tal, mas por mais que você possa ter esse esqueleto de consulta, não estruture uma consulta pronta, tá? Não estruture, não faça isso. Por que você não vai fazer isso? Porque, na verdade, você não está indo de encontro à sua escutativa, né? Por mais que você tenha já um nicho, a gente fala muito sobre achar o teu nicho, né? Escolher a tua persona e tal, atrair cada vez mais pacientes do teu nicho. Por mais que você faça isso, por mais que as consultas sejam muito parecidas quando você acerta bem no teu nicho, perceba que você tem uma estrutura muito pronta, onde você segue aquilo muito à risca, onde você padroniza muito aquilo, quer dizer que você não teve uma escuta ativa. Quer ver? Vou dar um exemplo, né? Como que eu trabalho? A minha metodologia de emagrecimento. Eu trabalho com 3 pilares. Quem fez o Alpha sabe disso. O que eu pontuo em relação aos 3 pilares do emagrecimento? Comportamento, estratégia nutricional e ambiente emagrecedor. Então, quando eu tenho uma escuta ativa, quando o paciente começa a falar para mim do histórico dele, dos problemas dele, começa a contar, etc, etc, eu já começo a fazer um raciocíniozinho aqui na minha cabeça de qual é o primeiro assunto que eu vou buscar com ele. Se vai ser sobre comportamento, se vai ser sobre estratégia nutricional ou sobre ambiente emagrecedor, planejamento, organização, enfim. Então eu busco já nessa escutativa, em tudo que eu conversei com ele, em tudo que eu analisei da fala dele, e eu anoto, tá bom, gente? Hoje eu tenho um prontuário digital, mas antes eu usava uma folha sulfite, eu ia anotando os pontos que eu precisava conversar com ele. Hoje eu anoto já ali no computador mesmo, no prontuário dele. E aí, para eu lembrar qual vai ser a nossa primeira conversa. Porque se eu percebo que esse paciente está muito deficiente em relação ao comportamento, do que adianta eu começar a consulta e falar, entendi, então você tem crises de compulsão alimentar, você acabou de se separar do seu marido, você isso, você aquilo, e eu vou te explicar agora sobre a diferença de gorduras e carboidratos. Faz sentido? Conecta? Não conecta. O paciente, ele vai falar, ué, mas não entendi. E tudo bem, às vezes ele nem vai falar, ué, não entendi, porque ele não tá nesse nível de consciência, mas você não vai resolver o problema dele. Porque o problema dele não era sobre estratégia nutricional. O problema dele não era não entender sobre nutrição, sobre conceitos básicos de nutrição. Quem tá na mentoria, na turma de nutricionistas, sabe disso, a gente já bateu um papo sobre isso. Então, assim, não tem absolutamente nada a ver sobre conceitos básicos da nutrição. Quer dizer que você não vai ensinar isso pra ele? Não. Quer dizer que talvez nessa primeira consulta ainda não dê tempo. Por quê? Porque não é a prioridade daquele paciente. E aí eu falo muito, o paciente pode ter uma questão comportamental a ser tratada, ele pode não entender nada de nutrição, ele pode saber, às vezes ele nem diferencia carboidrato de gordura, por exemplo, e às vezes ele nem tem planejamento, enfim, ele nem tem organização quanto à alimentação dele. Caramba, o que eu faço com esse paciente? Eu vou conseguir resolver os 3 ao mesmo tempo? Não. Qual está mais latente? Qual é prioridade agora? Qual eu resolvo de imediato? É nesse que você vai puxar. E se você tem uma estrutura pronta, você fica perdido, porque você não sabe o que você vai fazer. Concorda comigo? Aí não vai fazer sentido nenhum. Ou então chega um paciente para você que não tem nenhum problema em relação ao comportamento alimentar, o que é um pouco difícil, mas acontece, tá? Às vezes homens e tal, atletas, não tem nenhum problema em relação a comportamento, ele chega para você e fala, olha, eu preciso só ajustar um pouco a minha refeição da tarde, porque eu ainda não tô conseguindo levar tal coisa, e aí você tem uma estrutura pronta na qual você quer trabalhar só comportamento alimentar, e você fala, então, olha só, você vai precisar trabalhar um pouco mais, né, a sua ansiedade, não tem sentido. Não tem sentido. Então, cuidado com estruturas prontas. Cuidado com você não estar presente naquele momento ouvindo o paciente. Quantas de nós, inclusive eu, muitas vezes, o paciente estava falando, eu nem estava ouvindo o que ele estava falando. Eu estava preocupada no que eu ia falar, em como eu ia falar, principalmente começo, né? A gente fica até
meio afoita para falar tudo que a gente sabe, para mostrar tudo ali, para contar, para explicar para ele, mas eu não percebia qual era o real problema dele. Eu achava que ele tinha um problema, mas ele não tinha. Eu achava que falar para ele sobre conceitos básicos de nutrição e diferentes macronutrientes ia resolver o problema dele, quando o problema dele era completamente outro. Outro ponto importante que eu ainda coloquei, eu tô dando vários subpontos, né? Porque a gente já falou do primeiro. Vamos fazer um resuminho, então? 30 minutinhos de live, vamos fazer um resuminho. Primeiro, não conhecer a história do paciente. Aí a gente explicou um pouco sobre como você vai fazer para conhecer a história desse paciente. Daí a gente falou de uma boa anamnese, uma boa não, né? Uma excelente anamnese. A gente falou sobre escuta ativa, o que realmente é escuta ativa, que é totalmente diferente de acolhimento, que também é importante, mas não tem nada a ver com escuta ativa. Esse era o primeiro ponto. Daí o segundo ponto, a gente falou sobre você não ter uma estrutura padronizada, uma estrutura pronta de consulta. Você não seguir aquele passo a passo ali, porque muitas vezes você está querendo resolver um problema desse paciente que ele nem tem ou que talvez não seja o mais latente. Então perceba isso também, tá bom? E aí, dentro desse ponto 2 ainda, desse fator 2, a gente vai falar sobre você não se apaixonar por uma conduta específica, tá bom? Lembra que a gente iniciou essa conversa falando de 2 tipos, né? 2 características de nutricionistas diferentes, 2 tipos de nutricionistas diferentes. Um que trabalha condutas engessadas e o outro que trabalha condutas mais, como que eu posso dizer, mais adequadas às necessidades de fato do paciente. Eu falei que eu trabalho muito mais com esse segundo perfil, que eu sou totalmente desse segundo perfil, que não tem problema nenhum você trabalhar o primeiro, mas se você quiser trabalhar o segundo, não se apaixone por condutas específicas. Quer ver um exemplo? Eu vi muita gente, tá? Eu sou ali a gente brinca que era tudo mato quando a gente começou a falar de low carb, de dieta cetogênica. 2013, 2014, ninguém falava ainda. E aí a gente já começou a estudar, a gente já começou a falar sobre o assunto, mas eu sempre tive, e assim, gente, não tinha essa consciência que eu tenho agora, tá bom? Foi pura sorte, porque seria tudo bem também se eu tivesse feito errado, tá tudo certo, eu sempre falo. O problema não é errar, o problema é errar a mesma coisa 2 vezes. Então, erra quantas vezes você quiser em situações diferentes, mas nunca 2 vezes na mesma situação. Então, assim, eu tive o cuidado, na verdade não foi nem cuidado, eu tive, na verdade, o senso crítico de não me apaixonar por essas condutas, porque realmente são condutas incríveis para emagrecimento. São condutas muito valiosas quando você sabe aplicar. Só que não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Nenhuma conduta nutricional é para todo mundo. A única conduta nutricional, que na verdade é um padrão nutricional, é você comer comida de verdade, porque esse é o nosso alimento. É isso que o nosso corpo reconhece como substrato energético. Ponto. Comida de verdade. Comida in natura. Comida. É só isso. Todo o resto das estratégias nutricionais, das condutas nutricionais mais específicas, elas não servem para todo mundo. Às vezes, e aí quando eu comecei a estudar muito mais nutrigenética, nutrigenômica, eu comecei a entender sobre as características de cada um, sobre os polimorfismos de cada um, eu comecei a perceber que não, dieta cetogênica não é para todo mundo. E tá tudo bem também. Mas você não pode se apaixonar por essas condutas, tá bom? Assim como quem era apaixonado por aquelas condutas extremamente antigas e antiquadas, criticou low carb, criticou dieta cetogênica, e aí depois ficou como? De cara no chão, né? Então, não se apaixone por condutas específicas, porque você pode atender 100 pessoas, 90 vai se adequar a uma dieta cetogênica. Mas as outras 10 você precisa saber o que fazer, porque elas não vão se adequar. E aí você não pode falar, olha, tá bom, eu vou te dispensar, porque a única conduta que eu gosto, que eu amo de paixão é essa. Então, tchau, vai procurar outro nutricionista. Então, percebam esse detalhe, tá bom? Tenham isso com vocês. Porque conduta nutricional é uma ferramenta que você usa para que o paciente chegue a tal objetivo. Então, a mesma coisa eu falar para um eletricista que ele só pode usar um tipo de ferramenta. Ele vai falar, mas para esse tipo aqui de, sei lá, de luz queimada, eu preciso de outra ferramenta.
E aí, o que eu faço? Não existe isso. Então é importante que a gente saiba analisar esses casos, analisar essas situações e analisar com racionalidade, porque se a gente se apaixona por essas ferramentas, a gente acha que é uma conduta única e serve para todo mundo. E não serve, gente. Vamos para o terceiro ponto, tá? Qual que é o terceiro ponto? Não explicar para o paciente sobre a conduta dele. E aí, por isso que eu sou muito fã de você fazer a consulta na hora ali, de você fazer a consulta naquele momento, de você depois, ou se você faz a consulta logo depois que esse paciente sai, manda um resuminho, explica para o paciente a conduta, tá bom? Existem alguns estudos que mostram dois grupos de pessoas. As primeiras que mandaram elas fazerem algo, tipo, mandarem, vai lá e pega tal coisa. E a segunda, que me explicaram para elas o porquê que elas deveriam ter aquela ação. Tipo, ó, vai lá e pega tal coisa, porque essa coisa vai ser necessária para a gente associar a alguma coisa. Enfim, né? Pensei agora rápido, não consegui ter outro exemplo. Mas basicamente, quando você explica o que essa pessoa vai executar e o porquê que ela vai executar aquilo, o motivo pelo qual ela vai executar aquela ação, ela executa mais facilmente, tá bom? Ela não pergunta mais sobre. Ela tira a curiosidade dela, ela mata a curiosidade do porquê ela está fazendo aquilo e a adesão dela é muito maior. Então, o que eu comecei a perceber depois que eu comecei a estudar um pouco sobre essa relação de comportamento humano? Toda vez que eu explico para o meu paciente, e quem está na minha mentoria sabe que lá no início da minha conduta nutricional eu explico qual é a estratégia que a gente vai usar com o paciente, mas não só escrevo, explico, falo para ele, né, o porquê daquilo, o que a gente vai usar, o que ele vai sentir nos primeiros dias, o que ele pode sentir, o que ele pode não sentir, enfim. Quando eu falo para ele, ele tem muito mais adesão ao processo, porque ele se sente fazendo parte daquilo. Ele acha que ele está construindo junto, e realmente ele está, né? Então ele começa a perceber do tipo, ó, faça só um shot de limão de manhã. Tô dando um exemplo básico, tá? Faça um shot de limão de manhã. Mas por que eu tenho que fazer esse shot? Se é um paciente curioso, ele até vai perguntar. Se não é um paciente curioso, ele não vai perguntar. Mas ele vai fazer muito menos, a chance dele fazer é muito menor do que o paciente que sabe por que ele está fazendo aquele shot. Comecem a perceber, comecem a colocar isso na conduta de vocês, comecem a explicar para o paciente de vocês. E uma coisa que eu faço, tá? Me perguntaram hoje na caixinha de perguntas se eu faço todas as dietas na hora. 90% sim. Os outros 10% que eu deixo para fazer logo depois que eu termino a consulta com o paciente, assim que eu mando a prescrição para ele, eu mando ou escrito o que ele vai fazer, ou se é algo muito complexo, eu mando um áudio para ele. Eu falo, ó, eu fiz isso, isso e isso para você, e a gente vai fazer isso por tanto tempo, a gente vai depois pensar em algo desse nível, mas nesse momento é importante que você faça isso, isso e isso. Eu explico para ele. E faz toda a diferença, gente, faz toda a diferença. Então, explique para ele. Outro detalhe que vocês não percebem e que parece muito besta, parece muito bobo, mas eu estou aqui para falar o óbvio também, é que vocês não dão um passo a passo para o paciente de vocês. Tenho muitas meninas lá na mentoria que falam assim, Thaís, eu não consigo fidelizar o paciente. Já falei que a gente vai desconstruir essa ideia, né? Eu tô ansiosíssima para essa live, que vai ser, não sei se nessa semana ou na próxima. Acho que é na próxima. A gente vai desconstruir essa ideia de fidelizar o paciente. Porém, muitas vezes o paciente não volta porque ele nem sabe que ele precisa voltar. Quantas de vocês já simplesmente entregaram a dieta para o paciente, não falaram por quanto tempo ele tinha que fazer aquilo, quando ele tinha que voltar, ou não fizeram um pós-consulta com ele em 15, 20 dias, não mandaram uma mensagenzinha de oi fulano, tudo bem, tá tudo certo, tá precisando de alguma coisa, como que tá a dieta?
Ah, tá bom, Thaís, eu não gosto de trabalhar com pós-consulta, eu acho que não dá certo, eu acho que enche o saco, às vezes eu acho que a demanda é muito grande, como já aconteceu bastante comigo, ainda acontece. Não consigo fazer um pós-consulta tão personalizado como esse. Tudo bem, mas pelo menos dá um passo a passo ou tem alguém na sua equipe para dar esse suporte para o paciente. Então, só basicamente faz isso. Só fala para ele, você vai voltar em 45 dias, tá bom? E aí eu vou pedir para minha secretária já te mandar mensagem para deixar a sua consulta marcada, para você saber o quanto dá 45 dias. Gente, eu falo tudo isso porque eu sou pisciana, eu sou um pouco mais ligada, eu sou um pouco mais atenta, muito mais às minhas questões de trabalho. Mas as minhas questões pessoais, eu sou a pessoa que eu vejo um aquário e eu fico lá 1 hora olhando o aquário. E tem paciente que é assim também, né? A característica do paciente ser desatento, ser desligado. Passa 45 dias, ele nem se tocou, nem percebeu. Aí se você pedir o exame para ele não faz, aí demora, enrola, aí perde o time, é isso. Não, mantém ele ali num compromisso, mantém ele ali. Avisa para ele que 45 dias já vai ser agosto, por exemplo, sei lá. Às vezes ele nem se atentou a isso. Então, percebam que expliquem as condutas, deem um passo a passo para o paciente de vocês, para eles não se sentirem perdidos no pós-consulta. E a gente finaliza o ponto 3, e fechando o ciclo dos 3 fatores, dos 3 maiores erros que os nutricionistas cometem em consulta. Dieta, entregar na hora. Ludmila, tem live sobre esse assunto, eu falo isso para vocês, então como fazer isso, não é simplesmente, eu vou fazer todas as dietas na hora e tal, não é assim. Tem uma aula exclusiva na minha mentoria só sobre isso, como você estruturar para montar essa dieta na hora e tal. Então não é algo do tipo, não, só faça dieta na hora, não, tá bom? Tem conteúdo gratuito aqui, tem conteúdo na mentoria também, então é só você dar um Google lá, dar uma busca no YouTube, assiste as minhas lives, inclusive, deixa eu já dar um recado para vocês, elas vão sair, tá bom? Recebi agora há pouco a nossa planilhazinha de lives e aí eu vou escolher quais vão para a mentoria e só ficam lá, né, guardadinhas para as mentoradas e quais ficam ainda abertas lá no YouTube. Então a gente vai tirar metade, a gente já tá na live 15 ou 16, se eu não me engano. Metade vai ficar, metade vai lá para a mentoria, porque eu realmente entrego conteúdo aqui para vocês, né? Não é bate-papo, não, é realmente conteúdo de valor que eu quero muito que vocês assistam, é a minha forma de contribuir aí para a carreira de vocês de modo gratuito, mas é importante também que as meninas lá da mentoria tenham um acesso um pouco mais privado, mais VIP a todo esse conteúdo, tá bom? Difere muito o plano alimentar para mulheres e homens ou apenas quantidades, para facilitar na hora da montagem do plano? Depende, Letícia, depende de quem você está atendendo, depende qual o objetivo dessa mulher, depende do objetivo desse homem, depende da composição física de cada um. Mas basicamente, se você for parar para pensar e se você trabalhar muito com essa ideia de comida de verdade e os dois quiserem o mesmo resultado, que é emagrecimento, sim, basicamente você vai trabalhar as quantidades. Eu faço muito isso em casal, né? Então, o casal passa em consulta comigo e aí eu deixo uma dieta bem parecidinha para facilitar a adesão deles, a execução, né, deles. E aí eu deixo isso bem estruturadinho e só mudo as quantidades. Eita, vou correr para assistir, sou nova aqui, tô amando. Muito bem, corre, faz uma maratona, esquece o Netflix, tá bom? Vale a pena trabalhar dessa forma ou apenas com consultas únicas? Não, gente, eu não atendo o casal ao mesmo tempo, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. Até porque quando você trabalha com nutrição comportamental, você tem assuntos ali que é de um teor ali, né, seu e do teu paciente, não tem como atender casal. Eu só atendo paciente acompanhado quando ele é idoso e tem um responsável legal ou quando ele é menor de idade e necessita de um responsável legal.
Como eu quase nunca atendo menor de idade, na verdade nunca atendo menor de idade, a não ser, sei lá, por uma indicação de algum médico muito, né, parceiro meu, ou alguma paciente também muito antiga e tal. Idosos eu até atendo também, justamente assim, ou mãe ou pai de alguma paciente, mas não é o meu nicho específico, então quase nunca isso acontece. Agora, casal, gente, é vocês pedirem pra ter briga ali na consulta de vocês, né? Um vai ficar dedando o outro, vai ficar só contando o que o outro faz. É a coisa mais engraçada do mundo, gente, sério. Seria cômico se não fosse trágico. Eles brigam assim, real. E outra é que principalmente até a mulher, tá? O homem também. Mas a mulher, ela não se abre tanto, né? Principalmente porque a mulher tem essa ideia de sempre passar uma imagem bacana, uma coisa assim, né? Então eu não deixo. Não entra, na verdade. Não entra de jeito nenhum. Não tem conversa. E é isso, gente. Toda quarta-feira, às 19 horas em ponto, eu tô aqui para conversar com vocês, trazendo algum assunto diferente, trazendo algo que seja importante vocês saberem. Essas lives sempre ficam gravadas no YouTube e eu quero muito contar com o apoio de vocês. Então me deixem sugestões, me mandem aí temas, assuntos que vocês querem saber e principalmente compartilhem. Eu vou fechar agora a live. Comenta lá na live, marca um coleguinha nutricionista, falou, coleguinha, ó, você tá fazendo tudo errado, vem aqui assistir essa live. Brincadeiras à parte, mas isso é muito importante pra mim, então eu de verdade conto com o apoio e com a ajuda de vocês, tá bom? Fechado? Super beijo, até semana que vem